Olá, o objetivo desse vídeo é ajudar você a compreender como no rito do processo penal ordinário, também no sumário, é fácil identificar qual a peça deve ser produzida numa prova, por exemplo, da segunda fase da OAB. Vem comigo. A petição inicial no processo penal é a denúncia ou queixa-crime. Se a historinha que você pegar tratar de um crime de ação penal privada, como, por exemplo, calúnia, difamação, injúria, dano, você deve imaginar que trata-se de uma ação penal privada. E se não houver nenhuma movimentação no judiciário, apenas te informando o fato, então você deve imaginar e supor que a peça a ser produzida é a peça queixa-crime. A peça queixa-crime tem fundamento no artigo 30, se é o ofendido quem a propõe, e 31, se é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do CPP. No caso de ação penal privada subsidiária da pública, o fundamento é o artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. Muito bem. Denúncia e queixa oferecidos ao juiz, o juiz exerce o juízo de admissibilidade. Basicamente, ele verificará se há prova da materialidade do crime, se há indício suficiente de autoria, se a parte que propôs a queixa-crime ou a denúncia é legítima para isso, se não houve qualquer causa de extinção da punibilidade daquele fato. Se houver algumas dessas razões que levem o juiz a rejeitar a queixa-crime ou a denúncia, da decisão que rejeita queixa-crime ou denúncia, caberá recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 1º do CPP, com prazo de 5 dias. Caberá rese se o rito é ordinário ou sumário. Agora, se o rito é sumaríssimo, nos crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima é de 2 anos e dali para baixo, e todas as contravenções penais, se o rito é sumaríssimo, ele acontece junto ao juizado especial criminal, a peça é apelação com prazo de 10 dias, com fundamento no artigo 82 da Lei 90/99 de 95. Vamos supor que, ao invés de rejeitar, o juiz recebeu. Se o juiz recebeu, o que deve ele fazer? Citar o réu para que ofereça resposta à acusação. Há 3 formas de citação: citação pessoal, por edital e por hora certa. A citação é pessoal quando o juiz sabe onde está o réu. Se ele sabe e está na comarca, a citação é por mandado. Se ele sabe, o indivíduo está fora do Brasil, fora da comarca, mas dentro do Brasil, carta precatória. Se está fora do Brasil ou embaixada, carta rogatória. Se tem fórum por prerrogativa de função, ordem. Se o indivíduo está em lugar incerto e não sabido, a citação é feita por edital, também chamada de citação ficta. O indivíduo tem 15 dias para se apresentar. Se ele não se apresentar, o juiz suspenderá o processo e o prazo prescricional. Se o réu estiver se ocultando e o oficial de justiça for 2 vezes até a casa dele e estiver convencido que ele está evitando receber a citação será feita por hora certa. A citação por hora certa foi recebida no processo penal, oriundo do Código de Processo Civil, está lá previsto no artigo 252 do CPC. Citação por hora certa, citação feita, o réu recebeu, ele tem um prazo de 10 dias para a resposta à acusação. Feita a resposta à acusação, será convocada a audiência de instrução e julgamento. Se o rito é ordinário, em no máximo 60 dias. Se o rito é sumário, no máximo 30 dias. Rito ordinário, as partes podem apresentar até 8 testemunhas. No rito sumário e sumaríssimo, até 5 testemunhas. No final da audiência de instrução e julgamento, são feitas as alegações finais. Tanto a acusação quanto a defesa têm 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos, para fazer as alegações finais orais. Acontece que, via de regra, os juízes permitem que as alegações finais sejam feitas por memoriais. Se a alegação final é feita por memorial,
o prazo é de 5 dias, mas 5 dias sucessivos, ou seja, primeiro passam os 5 dias do Ministério Público, ele entrega as alegações finais, você é intimado para apresentar as alegações finais da defesa, e é desta intimação que começa a contar os 5 dias. Depois de entregue as alegações finais da defesa, o juiz tem 10 dias para prolatar a sentença. Se você está inconformado com a sentença, haveria basicamente 2 recursos. O embargo de declaração, se a sentença é omissa, ambígua, obscura ou contraditória. Se você discorda no mérito da sentença, a peça é apelação com prazo de 5 dias. Contudo, se essa sentença acontece no rito do tribunal do júri e a sentença é de pronúncia, a peça é rese, recurso em sentido estrito. Da sentença é possível, então, um acórdão, do acórdão seria possível, no caso de um acórdão não unânime, embargos infringentes e de nulidade, com fundamento no artigo 609, parágrafo único, mas vamos supor aqui que a sentença transitou em julgado. Se a sentença transitou em julgado, poderia, havendo um fato novo, uma prova nova que não foi contemplada, que aponta a inocência do acusado, ou de qualquer modo diminui a sua pena, caberia revisão criminal. Como você vê, a revisão criminal não tem prazo, porque o que se busca é inocentar, ou ajudar, ou diminuir a pena do réu. Só a defesa, em tese, pode utilizar a revisão criminal. Se a decisão, mesmo transitada em julgado, há uma decisão do juiz das execuções penais para a progressão, para o cumprimento da pena, unificação de pena, então a peça a ser escrita é agravo em execução, com fundamento no artigo 197 da LEP, prazo de 5 dias. Agora vem cá que eu quero te explicar uma coisa. Você viu que o tempo todo eu desenhei raios vermelhos caindo em cima de alguns momentos do processo. Por que isso? Vou te explicar. Se o juiz rejeita, você sabe, se houver na historinha a informação de que o juiz rejeitou a denúncia ou rejeitou a queixa, caiu o raio da rejeição, então você logo entende que é rese ou apelação, dependendo do rito. Se a última informação que você encontrou na peça é que houve a citação do réu, entenda, citação é raio, aponta para a peça, resposta à acusação. Se a última informação que você recebeu na peça é que houve audiência de instrução e julgamento, e não necessariamente a expressão vai ser houve audiência de instrução e julgamento. Pode ser que você veja que foram ouvidas as testemunhas, elas disseram isso, isso e isso. Foram ouvidos os peritos, eles disseram isso e isso. No momento do interrogatório do acusado, ele confessou os fatos. Ora, se houve audiência de instrução e julgamento, é um raio que aponta para a peça memoriais. Preste atenção, sentença, tem raio na sentença. Se há sentença, se a historinha te conta, o juiz condenou, fixou a pena, regime inicial, então é porque houve sentença. Se é sentença, a probabilidade imensa é que a peça seja a apelação. E aí você vai estudar o artigo 593 para verificar qual das hipóteses é cabível à apelação, porque há vários incisos e diferentes argumentos. A questão é prestar atenção. Se a sentença é a última informação que a história te traz, lembra que a peça deve ser apelação. Martô, pode ser embargo de declaração. É improvável, nunca caiu embargo de declaração na prova da OAB por uma razão simples. Porque a peça seria simples demais, fácil demais para resolver. Então, os embargos de declaração, eles não ocorrem porque seria apenas dizer houve uma contradição, ou meritíssimo, esclareça a sua sentença, deixe-a mais compreensível. Seria muito fácil. Agora, se a informação é que a sentença transitou em julgado para ambas as partes, a gente só tem 2 caminhos possíveis. A revisão criminal, porque agora transitou em julgado e surgiu uma prova nova, que, por exemplo, demonstra serem falsas os fundamentos, as provas que fundamentaram a sentença, ou algo que não era conhecido à época dos fatos e que agora dá motivo para absolver o réu ou diminuir significativamente, diminuir de qualquer modo a sua pena, a peça é revisão criminal. E se em algum momento da sua historinha aparecer que a decisão foi do juiz das execuções penais, a peça, olha, juiz das execuções penais, a peça é agravo em execução. É extremamente fácil identificar qual é a peça no
processo penal. Ok, pessoal, nós vimos as peças relacionadas ao rito comum ordinário, ao rito comum sumário, ao rito sumaríssimo. Agora eu queria falar um pouco sobre as peças relativas à prisão. Ora, se você está lendo a historinha na segunda fase do exame da ordem e a informação é que o cliente está preso e você foi procurado para buscar a liberdade dele, é preciso pensar sobre qual é o fundamento e quais são as peças cabíveis. Se o desejo é buscar a liberdade do cliente, é porque aquela prisão é irregular, ela não está adequada à norma jurídica. Então vamos pensar, os vícios relativos à prisão podem ser dois. A ilegalidade da prisão, porque a prisão é uma prisão em flagrante, mas não está nas condições definidas pelo artigo 302 do Código de Processo Penal. Lá está definido que podemos ter um flagrante próprio, se o indivíduo é encontrado no momento do crime ou logo após havê-lo cometido. Flagrante impróprio, se ele é perseguido após ter cometido o crime, e essa perseguição se dá de modo imediato e ininterrupto. Ou flagrante presumido, se o indivíduo foi encontrado com objetos, peças, documentos, armas que façam pressupor ou presumir ser ele o autor do crime. Ora, se não é essa situação de flagrante, o flagrante é ilegal. Ainda, a gente pode ter motivos de ilegalidade porque as comunicações obrigatórias não foram feitas. Há 5 comunicações obrigatórias: a comunicação ao juiz, a comunicação ao Ministério Público, a comunicação à família ou pessoa indicada pelo réu, pelo indiciado, a comunicação aos advogados ou à Defensoria Pública e a comunicação ao próprio réu, que é feito através de nota de culpa, que precisa de contrafé juntada aos autos do auto de prisão em flagrante. Se houver ausência de qualquer comunicação, ou o juiz não foi comunicado, o inquérito policial não chegou a ele num prazo de 24 horas, ao auto de prisão em flagrante não chegou a ele, como define o artigo 306 do Código de Processo Penal, então a prisão está viciada de ilegalidade. Se a prisão é ilegal, caberá habeas corpus e relaxamento de prisão. Habeas corpus com fundamento no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, o relaxamento de prisão, artigo 5º, inciso 65, também para manter na Constituição Federal. Qualquer uma das peças pode ser utilizada, mas cuidado, só haverá habeas corpus junto ao juiz se a autoridade coatora for o delegado, ou, por exemplo, o diretor de um manicômio, que não permite que o indivíduo saia. Se a autoridade coatora é o juiz, o habeas corpus cabe, mas deve ser impetrado junto ao Tribunal de Justiça. Muito bem. O outro vício possível é a desnecessidade, ou seja, foi decretada a prisão preventiva com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. E a razão pela qual o juiz decretou a prisão preventiva é que o indivíduo solto poderia atrapalhar a instrução criminal, ele poderia destruir provas, constranger testemunhas. Mas se foi esse o fundamento para a decretação da prisão preventiva e acabou, já tem sentença e acabou a instrução criminal, então essa prisão que era legal, agora tornou-se desnecessária. E uma prisão desnecessária, ela tem um viés de ilegalidade, porque a própria Constituição estabelece que ninguém deve ser preso ou mantido em prisão se de alguma forma a lei prevê a possibilidade de liberdade provisória com ou sem fiança. Então, se a prisão é desnecessária, ela não deve ser mantida. E a prisão desnecessária, se ela é prisão em flagrante, eu posso atacá-la de HC ou pedido de liberdade provisória. Exatamente com o fundamento nesse texto que eu acabo de dizer, artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal. Contudo, se a prisão é preventiva ou temporária, o pedido é HC, habeas corpus, junto ao Tribunal de Justiça, e o pedido de revogação de prisão com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal. Essas são as peças que a gente pode trabalhar em termos de prisão: habeas corpus, pedido de liberdade provisória, pedido de revogação de prisão. E o que a gente deve ter em mente é o seguinte, que se o relaxamento de prisão se dá na ilegalidade. Eu até inventei essa frasezinha para tentar memorizar. E a frase qual é? Vamos dizer juntos? Se é ilegal, relaxe. Isso é para a gente memorizar. Se a prisão é ilegal, a peça é ou habeas corpus, que caberá sempre, ou relaxamento de prisão.
Revogação de prisão e liberdade provisória, pedido de liberdade provisória, é para prisão desnecessária. O indivíduo foi preso em flagrante, mas trabalha, tem endereço fixo, não há necessidade de mantê-lo preso. O pedido é de liberdade provisória. Só caberá liberdade provisória se a autoridade coatora ainda é o delegado e a decisão da prisão é em flagrante, porque no momento que é cumprido o artigo 310 do Código de Processo Penal e o juiz converte o flagrante em preventivo, isso deve acontecer no máximo em 24 horas, na audiência de custódia, por exemplo, já não há cabimento para a liberdade provisória. O cabimento agora é para revogação de prisão. Meu convite agora a você é para perceber como é simples e fácil identificar a peça na segunda fase, na prova da segunda fase do exame da ordem. Até hoje só caíram 8 peças. Bora ver se a gente as identifica e as localiza aqui. A peça queixa-crime já caiu. Então temos aqui a primeira peça para a nossa composição. Também já caiu rese, recurso em sentido estrito, apelação. Essas são as 3 primeiras peças. Resposta à acusação, 4º lugar. Memoriais, uma das peças que mais cai, então ela também caiu. A peça de apelação, mais frequentemente, ela se dá aqui e não lá quando eu apontei. É depois da sentença que frequentemente é cobrada a apelação. Isso porque, tanto nos memoriais quanto na apelação, você vai discutir a dosimetria da pena. Estas são as peças mais complicadas e, portanto, as mais cobradas, porque nos memoriais você tem que apontar, compreendendo como é o processo de dosimetria da pena, definido pelo artigo 68 do Código Penal, quais os passos que o juiz deve dar e o que é que ele deve estabelecer como pena ou não para o seu cliente. Porque é claro que você não vai pedir a pena, mas em teses subsidiárias você vai pedir para que seja fixada o regime inicial mais favorável, que seja fixada a pena mínima, vai pedir uma desclassificação, vai pedir, por exemplo, que se reconheça um homicídio privilegiado. Essas hipóteses, elas estão lá. E aí você indica isso para o juiz nos memoriais. E você contesta o que o juiz já fez na apelação. Então, caíram essas peças. Embargo de declaração, até hoje, nunca caiu. Revisão criminal seria, portanto, a 6ª peça. A 6ª peça é revisão criminal. E a 7ª peça é a peça agravo em execução. Para a gente falar e terminar, a última peça cobrada foi relaxamento de prisão. Aqui estão as 8 peças que já foram cobradas na prova do exame da ordem durante o período em que a Fundação Getúlio Vargas administra a aplicação desta prova. Eu imagino que você, apenas vendo essa aula e compreendendo quais são os fundamentos, pode identificar com facilidade as peças. E como repetir às vezes ajuda, eu gastarei os 3 últimos minutos desse vídeo reprisando com você. Então eu tenho prisão ilegal, relaxamento de prisão, prisão desnecessária, preventiva e temporária, revisão criminal, revogação de prisão, em flagrante, pedido de liberdade provisória. Se é crime de ação penal privada e não há nenhum movimento junto ao juízo, a peça é queixa-crime. Se houve citação, a peça é resposta à acusação. Se a denúncia ou queixa-crime foi rejeitada, a peça é rese. Há várias hipóteses para o rese. Eu apenas estou destacando 2, que é o caso de rejeitar a denúncia ou queixa-crime e aquele caso lá da sentença de pronúncia. Mas há várias outras hipóteses. 3 chaves importantes. Se é o juiz que, por exemplo, concede ou nega habeas corpus, caberá rese. Se qualquer decisão que tenha a ver com a fiança, foi quebrada a fiança, foi decidida que a fiança perdeu o seu valor, é rese. Tudo que tem a ver com fiança é rese. O rese tem a ver com essas decisões interlocutórias. Muito embora existam decisões terminativas que também cabem rese, mas eu vou gravar uma aula só sobre rese para vocês. Muito bem. Então a gente vai identificar se há citação, resposta à acusação. Se houve audiência de instrução e julgamento, memoriais. Se há sentença, apelação. Se a sentença é de pronúncia, rese. Se transitou em julgado e há fatos novos, revisão criminal. Se a decisão é do juiz das execuções penais, agravo em execução. A minha expectativa é que esse vídeo tenha ajudado você, que é meu aluno, que está se preparando para a segunda fase
do exame da ordem, é você que tem interesse pela matéria. Paz e bem.